Olá, hoje vamos conversar com a jornalista Ana Valim, mestra em comunicação social, autora de vários livros e que sempre atuou na comunicação de ONGs, movimentos sociais, sindicais e pastorais. A Ana lançou recentemente o livro A Comunicação Popular na Construção e Preservação da Memória das Lutas Populares no Brasil, isso nas décadas de 70 e 80. Ana, bem-vinda. Bom dia, Gilberto, é um prazer estar aqui com você. O seu trabalho é resultado de uma pesquisa de mestrado na Universidade Metodista, né? E eu queria que você falasse um pouco dos exemplos bem-sucedidos de comunicação popular que você mostra aí no seu trabalho. Então, na verdade, essa pesquisa, ela se deu a partir de 2 centros de documentação, que seria o centro, hoje ele chama Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro. Na época que ele foi fundado, em 73, era o Centro de Pastoral Vergueiro, né? E também do CPV. O CPV, o famoso CPV, né? Que o pessoal aí que militava nas décadas de 70, 80, conhece muito bem o CPV, por conta do seu trabalho magnífico, né? E também o CEMI, que é um centro de educação e comunicação popular de São Miguel Paulista, do qual você fez parte também, entre outros. E esse centro de documentação, eles na verdade, eles coletaram, né, todo o material de comunicação feito, produzido naquele período. E é exatamente a partir do arquivo desses 2 centros, mais do CPV, porque o CEMI, infelizmente, o arquivo, o acervo foi se perdendo pelo tempo, né? Mas deu assim para a gente mergulhar nessa avalanche de produção que a gente chama, a academia chama de comunicação popular alternativa. Certo. Deixa eu mostrar aqui a capa do livro, que não havia mostrado, né? E eu queria que a Ana falasse um pouquinho. Os antigos militantes de movimento sindical, pastoral, lembram bastante do trabalho do Centro Pastoral Vergueiro, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho, principalmente para os mais novos aí, como era esse trabalho exatamente de comunicação feito, o trabalho que ia, por exemplo, para as portas de fábrica. Como eram? Eram folhetos, cartazes, pequenos jornais, boletins, como eram? Como era exatamente o trabalho feito na década de 70 e 80, chamado de comunicação popular? Então, havia várias frentes, né, de atuação do CPV. No que diz respeito à coleta de material produzido nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, nas comunidades eclesiais de base, né, também nas pastorais. Então, o CPV, ele coletava esse material e foi formando esse arquivo riquíssimo, né, com essas produções. Mas também tinha a contrapartida, né? O CPV também devolvia algumas coisas, alguns materiais sistematizados daquilo que se produzia nesses movimentos. E havia, e nesse sentido, então, e não era, no início começou em São Paulo, né? Mas depois o CPV, ele teve uma expansão, assim, por todo o Brasil. Então, no acervo do CPV, que hoje está no arquivo da Unicamp, né, na EL, o arquivo Edgar Lerot, eu não sei falar francês, mas acho que é Lerot, tá? Então, e se o meu professor de francês ouviu falar isso, ele fica louco, né, que eu não sei falar Lerot, mas tudo bem. Aí tá lá na Unicamp, né, e vai ser todo digitalizado e vai ser também disponibilizado para a comunidade. Muito bem, nesse arquivo, então, a gente pode encontrar a mais variada produção, as mais variadas produções daquela época. Então, você vai encontrar desde folhetinhos
cartazes, filipetas, botões, faixas e uma infinidade de coisas, e também audiovisuais, naquela época muito cassete, né? Fita cassete, então você vai encontrar novelas com temas de trabalhadores, com tema de mulheres, com tema de criança e adolescente. Então, eles faziam toda essa coleta pelo Brasil todo, e as pessoas mandavam, até porque houve uma organização bem forte, né, de entidades que trabalhavam, de centros de documentação que trabalhavam nesse setor. Então, houve uma organização, e as pessoas mandavam, né, os movimentos, os representantes mandavam para o CPV. E aí, aquilo que eu te falei, né? Então, também o CPV trazia para a sua atuação a sistematização, muitas vezes, desses materiais e a devolução, né, desse material de uma outra forma, já avaliado, etc. e tal, pelos movimentos. E havia uma ação lá que eu tive o prazer de participar, na década de 80, que era a Oficina de Comunicação Popular, e o coordenador era o Aldo Escobar. Então, o que se fazia nessa Oficina de Comunicação Popular? Reunia representantes, né? No caso, eu tive o prazer de participar de uma lá em Curitiba. Então, reuniu o pessoal que trabalhava com imprensa sindical. E não necessariamente eram profissionais, jornalistas, eram comunicadores que trabalhavam com os sindicatos. Então, o que a gente fazia? A gente ensinava a fazer os boletins, que naquela época não tinha essa parafernália toda que a gente tem hoje. Então, tinha lá uma máquina elétrica, né, de escrever, e tinha eu não me lembro exatamente, mas é tipo uma impressora, né? Então, a gente ensinava a calcular, e não eu, porque eu sou péssima de cálculo, mas aí a Sonia e o Aldo ensinavam como fazer as métricas, como é que você vai escrever bonitinho para poder colocar, né, no papel, que seria a diagramação. E eu falava mais da questão do conteúdo, da gramática, da redação, essa coisa. Então, nesse sentido, foram assim, eu acho que foi muito importante, porque o CPV fez também essa atuação, né, essa ação de ensinar a comunicar. E era muito interessante assim, o que estava por trás disso. Então, existiam especialistas da área que, desde a década de 70, já faziam as suas avaliações em relação à comunicação de massa, né? E também como é que a gente vai fazer uma comunicação nossa, uma comunicação própria dos movimentos e da organização popular. Então, o CPV, ele atuava nessa área da comunicação popular, porque eles tinham também a questão da educação, né? Ô, Ana, talvez os mais novos aí não saibam, ou, obviamente também não acompanharam, mas a Laerte, por exemplo, fez muito trabalhos para sindicatos, né? E no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a gente tinha a experiência do João Ferrador, que era um desenho, né? Um boneco, criado lá pelo Antônio Carlos Félix Nunes, acho que um dos primeiros jornalistas a trabalhar bastante assim nessa área. E agora, pouco se fala disso, ou muita gente não lembra ou não ouve esse resgate. O seu trabalho tem o objetivo de resgatar essas experiências, né? E essas experiências, Gilberto, eram tão interessantes, e de uma militância e de um idealismo que a gente, hoje, você já não vê mais. Laerte e outros nomes que eles fizeram cadernos de desenho disponibilizando para os sindicatos, para as organizações, porque a gente não sabia desenhar, né? Então, eles faziam seus desenhos, e o CPV, inclusive, tem cadernos de ilustrações. Então, a gente via aqueles, sabe, tipo assim, aquelas coisas mais... que eram mais assim como as organizações viam, né? E o elemento
desenho, o elemento ilustração é muito importante, porque fala, é como uma foto, né? Ela fala muito. Então, os nossos cartunistas, que a gente chamava, né? Eles disponibilizavam gratuitamente para as organizações utilizarem nos seus boletins. E quando a gente fala boletim, é interessante também lembrar, se você for olhar hoje, né, com o olhar de hoje, você vai falar, nossa, que coisinha mais insignificante, que coisinha mais feia. Isso quando começou assim, se você pega um boletim, tinha um que chamava Barriga Vazia, você não dá um tostão por aquele boletim, né? Porque eram boletins assim feitos na garra mesmo, era na unha, muitas vezes eram, lógico que com o decorrer do tempo e mesmo com a ajuda do CPV, as coisas foram melhorando tecnologicamente. Mas no início era uma coisa maravilhosa, assim, era feito mesmo à mão e às vezes, muitas vezes, impresso em mimeógrafo a álcool. Agora, Ana, hoje com a internet, né, com os meios digitais, como é feita essa comunicação popular? Aí, a chamada comunicação popular ainda é feita? Não existe mais? Ou como é? Ou houve uma adaptação? Como se faz hoje? Hoje o pessoal já não faz mais na unha, né? Então, existe, eu acho que, por menor que seja a organização, existe todo um acesso à tecnologia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existem o que era o espaço naquela época, o que era o CPV naquela época, o que era o CEBI, o que era o jornal sindical. Hoje isso nos meios digitais estão representados de que forma? Ou não existe mais? É só um trabalho profissional, não tem, completamente diferente, como é? Eu queria que você explicasse isso. Não, existem muitas experiências maravilhosas. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo chamado Comune, né, que é de pesquisadores e comunicadores populares e sobre a questão da comunicação. E a gente tem tido assim a apresentação de experiências maravilhosas. Então, não só de profissionais de comunicação, mas também de comunicadores populares. Então, por exemplo, você vai ter nos movimentos dos atingidos por barragem, por exemplo. A comunicação deles é fantástica. Até eu fiz um artigo sobre, que era assim, a comunicação desde as barragens dos rios. Então, aquela comunicação que é feita lá, o pessoal manda papelzinho, escrito em papelzinho ainda, para a comunicação do movimento que, então, lógico, aí os profissionais vão trabalhar essa coisa, e é uma forma de participação, né, que eu acho que é muito importante, quando você fala em comunicação popular, é a questão da participação dos envolvidos, né, sobretudo a participação dos envolvidos, o que a gente não tem nos meios, nos grandes meios. Eu acho que esse conceito é determinante quando você fala em comunicação popular, ainda hoje. Eu não digo que as coisas são maravilhosas e que a participação é 100%, porque é quase impossível dos envolvidos, tá? Mas existem várias experiências. Por exemplo, tem o pessoal lá do Núcleo Piratininga de Comunicação, que é esse pessoal da editora que publicou o meu livro aí. Esse pessoal tem todo um trabalho de oficinas de comunicação para comunicadores populares, moradores das favelas do Rio. Então, lá você encontra uma gama também de produção, tanto jornal escrito, tabloide, como a questão das redes sociais. Então, eles estão em tudo que setores da comunicação. E outras 1000 experiências que a gente poderia citar, experiências fantásticas de comunicação popular que hoje existem, e aproveitando o avanço, o acesso à tecnologia que a gente tem hoje. Quer dizer, existem muito mais recursos, né, obviamente, para que os movimentos sociais e populares possam também criar os seus veículos, os seus espaços e os seus produtos de comunicação, né? Eu acho que existe hoje muito mais do que a gente tinha acesso na década de 70 e 80. Hoje existe, né, esse acesso maior. Agora, o que eu acho que precisaria haver, né,
seria essa preocupação mesmo das organizações de permitir a participação dos seus públicos, permitir uma maior participação. Que a gente fala assim, não é dar voz, é promover o direito de participar do processo de comunicação. Eu acho que enriqueceria muito a comunicação, tanto sindical, como em movimentos, como em ONGs, como enfim, né? Fundações, etc. Então, se houvesse uma participação maior e também de decisão de poder, viu, Gilberto? Porque não adianta nada você participar aquilo que te puxa a língua. Você também tem que, enquanto envolvido no movimento, envolvido numa comunidade, você tem que não só ser ouvido, mas a sua posição, ela tem que ser levada em consideração na hora das pautas e na hora da elaboração mesmo do material. Ana, o tempo já está quase se esgotando. Eu queria que você contasse um pouquinho mais do trabalho, falasse um pouquinho mais do trabalho do CPV e do CEMI e alguma outra questão que não tenha perguntado que você acha importante frisar, ressaltar. Então, esses centros de documentação, eles pipocaram, né? Explodiram aí na década de 70 e 80 por conta da importância que esses centros traziam para os movimentos organizados, tá? E nesse sentido de não só comunicação, né, de materiais de comunicação, mas também no sentido da educação popular. E o que estaria por trás disso? Estaria um sentimento fortíssimo e eu diria até um compromisso com os movimentos organizados e com a transformação social. E também com o desenvolvimento da consciência crítica, que acho que falta muito hoje, né? A consciência crítica, esse envolvimento com as comunidades e permitir e dar espaço. Isso é muito Paulo Freire, né? Paulo Freire recheia toda essa trajetória. A comunicação dialógica, permitir o diálogo, ouvir, sobretudo, os comunicadores têm que ouvir mais do que falar. Agora, hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Você só ouve. Aliás, você só fala, mas você não ouve as pessoas, você não entra no cotidiano. E os centros, tanto o CPV como o CEMI, eles tinham essa preocupação, assim como assim, uma prioridade, né? Nessa questão do ouvir e de permitir a participação dos envolvidos nessa ação comunicativa. Okay. Ana, muito obrigado, então, pela sua entrevista, e eu espero que esse material seja útil para colegas jornalistas, principalmente a estudantes de comunicação também, e que tudo aquilo que foi feito lá atrás ajude um pouco hoje também na comunicação, que obviamente é feita de uma maneira completamente diferente, mas com muito mais recursos, né? Que facilita a maneira de chegar, de levar a mensagem necessária aí para todo mundo, para todo o povo. Parabéns aí pelo trabalho, muito obrigado então pela entrevista. Valeu, Gilberto, obrigado pela oportunidade. Vou lembrar só uma coisinha. O CPV é que financiou a publicação desse material e de um outro livro da Paula Salles, que também fala sobre a questão da história. O CPV acabou a sua ação, né, a sua atuação em 2019, e com o dinheiro que venderam a sede, que ficava ali na Bela Vista, eles fizeram algumas coisas, pagaram contas e financiaram esse projeto editorial. Um gesto muito legal do CPV. Correto. E é importantíssimo resgatar a memória, né, dos movimentos populares e desses trabalhos importantes realizados lá atrás. Muito obrigado pela entrevista. Valeu, Gilberto. Abraço e abraço aos ouvintes e a todo mundo que está conosco aí. Tá bom. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.